Pessoal, na aula 6 a gente conseguiu fazer um procedimento bem legal ali, que a gente conseguiu extrair alguns recursos de dentro da nossa aplicação e deu como responsabilidade única de uma classe chamada Postgres Connection. Então lá a gente tem agora uma série de métodos que são capazes de fornecer para a gente, de forma simples, uma conexão, uma solução em que a gente pode buscar um elemento ou vários no banco de dados, né, fechar a conexão. Então, alguns a gente ainda não implementou. Então, bora lá para a gente fazer isso aí, tá? Então, vamos voltar aqui. Aqui no nosso iConnection, eu vou fazer uma classe, uma definição, quer dizer, de um select one. Ou seja, eu quero passar uma string, SQL, quero passar um bind aqui, bind, e aí eu quero que seja isso aqui capaz de me voltar um std class, por exemplo. Tá? Por enquanto, esse retorno eu não vou botar, só para a gente ver o que o Postgres retorna. Cliquei ali para ele já vir para minha implementação. Esse MySQL, por enquanto, como a gente não vai fazer uso do MySQL, não vale a pena fazer a implementação dele. Mas a conexão aqui, o contrato, né, a gente teria a possibilidade de fazer a implementação caso a gente quisesse. Mas como isso aqui, a gente só deve implementar coisas que realmente fazem sentido ali para nossa aplicação. Então, para não ficar enchendo aqui nossa aplicação de sujeira, vamos deletar isso aqui. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para Connection. Eu agora, para poder fazer o uso dessa classe, ele vai estar dizendo que eu devo implementar um contrato, certo? Implementar esse select one. E temos ele aqui. Então, a gente viu que se a gente fizer a execução passando dessa forma, isso aqui pode voltar um result. Esse result pode ser o resultado lá da conexão. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que volta nesse result. Eu posso usar o DD aqui, ou o vardamp. Vamos fazer o vardamp. E lá no início da nossa aplicação, bem aqui, ó, quando inicia tudo, vamos fazer um disconnection, select one, passar um select from g transaction. Vou botar aqui um limit 1 para ele trazer um único elemento. Tá? E é isso aí. Item, vamos chamar assim, e vamos botar aqui um DD para a gente visualizar o que acontece. Ó, se a gente vir aqui e executar, ele não reconhece, ó, ele não reconhece o nosso DD e também disse aqui alguns outros problemas. Ó. Tinha que ter passado para o select one aqui mais argumentos, eu não passei argumento nenhum, foi só uma string que eu passei, então está faltando informação. Acontece que nem sempre a gente quer passar o bind aqui, né? Pode ser um registro aqui que a gente não está fazendo busca nenhum, passando parâmetros nenhum. Então vamos já deixar isso aqui como default, né? Um array vazio, tá? Então vamos lá. Aqui foi na declaração, precisamos ajustar aqui a implementação, ok? Então, agora ele deixa a gente executar. Só que percebe que deu um probleminha porque ele não reconhece agora o DD. Esse DD é um recurso que tem aqui no Symfony PHP. Aí. E o nome do recurso é vardamper. Ó. Symfony vardamper. Então, se a gente entrar nesse cara, nesse componente, a gente pode estar utilizando esse rapazinho aqui para a gente estar utilizando o DD. Tá? Então, para instalar aqui no projeto, a gente já viu que está usando o Composer, ó, basta fazer aqui a chamada. Então vamos instalar esse cara. Mais um minutinho. E maravilha. Então agora aqui dentro do projeto, se a gente for ver aqui no Composer, ele instalou isso aqui pra gente. Vai ficar aqui como ambiente de desenvolvimento, até porque não faz sentido a gente botar um DD em produção. E aí no nosso select aqui, ó, vamos botar um DD para a gente ver o resultado desse result que a gente tinha solicitado. Então agora, quando executar, observe que ele mostra aqui um result, ó, um pg result. Então, se a gente atribuir isso aqui para um pg result, ó, a gente sabe que ele vai retornar uma classe aqui que está definida lá no Postgres, né? Aqui, ó. Ó, tem
pouca informação sobre o que tem dentro dessa classe, né? Então, fica um pouquinho difícil de a gente trabalhar. Mas o que ele está dizendo que pode retornar aqui, ó? Ele vai retornar um PG Connection, passando ali. Vamos entrar aqui e vamos ver, ó. Ele pode retornar, seja um PG result ou falso. Ok. Então, se for falso, significa... peraí, vamos fazer uma coisinha melhor, ó. Se caso aqui no meio da consulta eu passe um select 5 e mande executar aqui mais para baixo, www, o que vai acontecer? Vamos lá. Ó, ele vai pegar esse result, vai chegar aqui no main, tem esse item. Essa consulta aqui deveria falhar, até porque não existe o nome dessa tabela. Tá? Deveria imprimir o meu www. Percebe que ele só deu como warning aqui, ó. Ele não falhou, ele não parou a execução, já que a minha consulta está errada. Isso foi um problema que a gente teve lá atrás, quando eu executava aqui o código, e ele saía executando, e mesmo assim, mesmo tendo erros ali na consulta SQL, ele não parava a execução, ele continuava. Então aqui o que a gente pode fazer? Ó? A gente pode chegar aqui nesse result, e se esse result aqui, ó, result for falso, eu quero pegar o PG last error, eu quero pegar o último erro que aconteceu e aonde? Na conexão, é isso que ele está solicitando, tá? Esse erro eu vou botar aqui e vou lançar uma exceção chamada new exception e posso botar aqui, ó, posters ou pode ser posters connection erro, e aí eu vou botar aqui esse erro aqui. Beleza. Então, nesse momento, agora toda vez que acontecer um erro, ele vai parar, né, a execução em vez de em vez de continuar o código. Então, se a gente executa, percebe que agora ele parou a execução, tá? E ele lançou um erro. Ele lançou um erro chamado Postgres Connection, onde aqui tem informação do erro, ó, que a tabela não existe. Beleza? Então, ele não continuou, não mostrou aquele meu VV que estava ali um pouquinho mais abaixo, aqui no meio, ó. Ele não mostrou essa informação. Só que ainda assim, a gente ainda não retornou esse objeto aqui, né? Não retornou esse elemento aqui para a gente. Então, a gente poderia simplesmente vir aqui e dar um return no result. Só que esse result não é o resultado já bonitinho. Ele é como se fosse um ponteiro que tem ali qual é a paginação, né? Qual é o objeto que ele estava referenciando no banco de dados. Então, para a gente voltar exatamente o objeto que a gente quer, a gente tem que fazer um fetch. Então, pg fetch all. Ó, a gente pode vir aqui e fazer no result. Só que isso aqui volta um array e a gente gostaria de trabalhar com um objeto. Então, a gente pode fazer o seguinte, pg object, ó, fetch object. Então, a gente pode dizer que se voltar um resultado, esse resultado deve ser processado aqui dessa maneira, tá? Então, quando a gente botar assim, esse fetch, observa também o seguinte, esse fetch ele pode voltar, vamos olhar lá, ele pode voltar um objeto ou falso, se ele conseguiu ou não conseguiu buscar essa informação. Digamos, não tem nada de erro no nosso SQL, tá? Não tem nada de erro. Mas na hora que foi buscar um elemento, não tinha nenhum elemento. Então voltou falso, ele não conseguiu fazer o fetch com nada. Então voltou falso. Então o que a gente pode fazer o seguinte, ó, item, e aí se item for igual a falso, retorna null. Se não, retorna um item. Beleza? E aí, vamos ajustar ali o nosso retorno. Em vez de trabalhar dessa forma, vamos fazer aqui, ó, é um std class, tá? Vou importar esse cara lá e eu vou dizer o seguinte, que ele pode ser opcional, ele pode voltar nulo, tá? Então, isso aqui são recursos do PHP 8 que a gente está aí utilizando. Beleza? Tá, por enquanto eu quero deixar dessa forma. E aí, vamos ajustar nossa interface para também permitir esse mesmo
retorno aqui pra gente, ok? Ele não conhece std class, vamos botar um barrinha, importar lá, e aí ele fica aqui em cima, o use. Maravilha? Então, select one já foi feito, e se a gente quiser ver aqui o resultado disso, ó, podemos botar, executar, e temos ali, ó, busquei somente um elemento, ele já fez o fetch pra gente, e deu tudo certo. Agora, digamos que eu quisesse buscar aqui, ó, o ID igual a 50, né? Ele já ia dizer que where, né? Ó, where ID 50. Voltou nulo, porque não existe esse elemento aqui pra gente. A mesma coisa se a gente quisesse passar isso aqui por parâmetro, ó. Posso botar 1 e dizer agora que eu quero receber, aqui, ó, passar o parâmetro 1 por 50. Não achou nada, mas se eu quisesse voltar o ID 1, vamos ver se tem, não tem, vamos ver qual que é o ID que tem lá. Ó, é o ID 12, então vamos botar aqui o ID 12, a gente executa, volta aí pra gente o nosso carinho, tá? Então, viu que bacana que a gente pode fazer essa implementação. E, novamente, se a gente quisesse fazer isso aqui em um outro banco de dados, bastaria a gente implementar o Select One lá no MySQL, tá? Então, vamos para mais uma implementação. Então, aqui a gente buscou um elemento, mas se a gente quisesse buscar todos, né? Se fosse aqui um array ou uma collection, né? Ou uma array de std class, tá? Então, vamos deixar assim por enquanto, para a gente ver como que a gente vai fazer isso, ó. Aqui ele pediu para eu implementar, então vamos lá fazer esse select, ó. A gente tem aqui basicamente a mesma coisa, essa opção aqui anterior, onde agora em vez de a gente fazer um fetch object, já que não está mais voltando um objeto, e sim uma coleção, né? Então vamos fazer o que? pg fetch all, só que aqui a gente gostaria de retornar, por exemplo, um array de std class, né? std class. E do jeito que está aqui, é um pouquinho diferente. Então, a gente deveria fazer o quê? Um array map, onde a gente passa aqui como último parâmetro esse array, e aí para cada um dos elementos a gente vai fazer o quê? Um function item, onde cada item a gente vai converter ele para objeto. Ó. E aí vamos botar dessa forma. Existe uma forma mais simplificada de escrever isso, que é agora no PHP 8, que a gente pode fazer o quê? Um fn, e esse cara aqui a gente nem precisa mais botar as chaves, não precisa mais botar o return aqui, e simplesmente a gente faz assim, ó. Esse item a gente pode minimizar ele, botando como um E, por exemplo. Ó. E aí pronto. A gente tem agora a execução aí a nossa mesma função, só que de uma forma mais minificada. Isso aqui agora não volta mais um elemento em si, ele volta mais uma coleção, né? E aí a gente pode dar o retorno dessa coleção aqui, desse array, quer dizer. Então a gente pode fazer isso tudo numa linha só. Uma única coisa que está... Vamos ajustar aqui. Okay. E uma única coisa que está me incomodando é justamente essa verificação o tempo todo aqui, ó, de erro. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Check error, passando ali o result, tá? E aí a gente cria esse check error. Vamos botar check error. Vamos adicionar esse método. Vamos passar para cá. Se result for igual a falso, ele gera esse erro. Só que aqui ele está dizendo que result de fato já é só só poderia vir essa propriedade, mas na verdade não, ele poderia vir um booleano também, tá? Ele pode ser result ou booleano. Chegou aqui, se for booleano ele vai comparar, né, se é falso. Se for falso ele vai executar. Só que não é tão interessante às vezes a gente fazer esse if aqui, ó, e o resto da implementação fica sem nada. Então, mais vale a gente fazer o inverso. Então, se isso aqui for diferente de falso, a gente retorna, porque não precisa fazer mais nada. Tá? E aí, se retornou, se passou por esse ponto aqui da execução, significa que é para gerar o erro aqui para a gente. Então, vamos lançar a exceção e pronto. A gente tem agora o nosso check error finalizado. Aqui também finalizado. E se a gente quiser fazer aqui agora uma busca em que a gente solicita todos os itens, podemos fazer isso.
onde eu quero todos os IDs, faço a execução e temos aqui, de novo, a implementação bonitinha.